dia de votação da LDO do município de Aracaju na Câmara. Ou pelo menos deveria ser, viu? Me acompanhe, porque até às 11 horas da manhã não tinha quórum, viu? E aí eu me pergunto, afinal, o que há de mais importante para justificar a falta dos parlamentares ao trabalho nesse último dia antes do recesso? Vamos saber com ela, Candice Matos, a nossa correspondente. Candice, como é que estão as coisas por aí, hein? É com você. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Olha, é isso que a gente quer saber, né? A gente ficou aqui acompanhando os trabalhos no que seria o último dia do período legislativo, agora do primeiro semestre, porque depois disso haveria o recesso, depois da votação da LDO haveria o recesso, mas esse trabalho dos parlamentares aqui da Câmara de Vereadores vai ser esticado. Isso porque não houve, Priscila, quórum realmente, e é exatamente constatando esse esvaziamento do plenário que o vereador Irã Barbosa fez um discurso para os demais colegas que estavam presentes, confesso que eram poucos, mas que houve, inclusive, uma constatação desse esvaziamento. Agora, o que causa estranheza, vereador, é que é num momento tão importante, um momento de debates em relação à questão orçamentária do ano que vem, onde vão ser investidos os recursos e benefícios para a população, não é? Boa tarde, por que essa estranheza? Boa tarde. Bom, a estranheza é exatamente pelo fato de que esse é um momento em que, normalmente, aqui na Câmara Municipal, há todo um processo de mobilização dos parlamentares para que estejam atentos aos encaminhamentos, às discussões e às votações que envolvem a LDO e os projetos que estão tramitando na Casa, porque é um processo de encerramento do período legislativo. A grande questão aí não é o fato de sairmos do recesso, estendermos o andamento dos trabalhos, o problema é entender quais são as razões que estão levando a uma desmobilização, neste momento, da presença dos parlamentares na Casa. Há algo muito estranho. Eu manifesto aqui a estranheza porque eu não sei o motivo, mas é preciso que nós nos perguntemos. Foi a pergunta que eu fiz aqui na Casa, que motivos têm promovido um esvaziamento, uma desmobilização da Câmara, exatamente no momento que está na pauta a LDO. Isso precisa ser esclarecido, não apenas para nós aqui que estamos na Casa, mas para o povo de Aracaju. Que razões levam a esse processo de desmobilização? Sobretudo porque nós já temos, inclusive, o parecer da Comissão de Finanças aprovado e pronto para ser votado, e nós não podemos aprovar porque não há discussão. Essa é a grande questão que nós levantamos. E aí, exatamente sobre esse relatório, que eu convido o vereador Américo de Deus, ele que é presidente da Comissão de Finanças, a conversar conosco também. O senhor se somou a essa estranheza do vereador Irã nessa questão do esvaziamento do plenário. Exatamente. É um momento importante para o processo de decisão, principalmente pela importância que a LDO representa, que é a questão dos investimentos, um planejamento estratégico que vai nortear as ações para a LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2018, um orçamento em torno de 1 bilhão e 900 milhões, que nós vamos direcionar quais serão os investimentos e os pontos estratégicos exatamente para consolidar as demandas das comunidades. Aí, exatamente, nossa estranheza é esse esvaziamento de não ter o quórum suficiente. E o que está acontecendo? Que estratégia está sendo utilizada? Eu não sei, nós colocamos algumas emendas na comissão de tomada de contas, mas exatamente para nortear e definir melhor esse tipo de aplicação. E não sei se são essas emendas que estão aí contrariando alguém, que talvez alguém entendesse que essas emendas não seriam colocadas, mas nós colocamos e não fugimos mão de dar ali o nosso parecer, né, para que exatamente as comunidades sejam atendidas no processo que nós colocamos. Aí está estranhamento e nós esperamos que isso tudo seja esclarecido, eu acho em breve, até porque a importância de votar os projetos, as moções, as indicações, e tudo foi prejudicado hoje. Para se ter a ideia, até os funcionários da Casa estavam preparados, trouxeram até as marmitas, porque nós iríamos estender aqui o horário para exatamente votar todos esses projetos. E de uma hora para outra, o plenário foi esvaziado. Olha que situação, não é? Nós procuramos o presidente da Casa, o Nitinho Vitali, como também o líder governista aqui na Casa, e eles nos falaram que é uma coisa normal do parlamento, essa questão de não haver quórum, uma votação ser deixada para depois, mas para a gente acatar isso com essa calma, com essa tranquilidade, diante da situação em que o município se encontra, inclusive de crise, de muitas reclamações?
Veja, a normalidade é o oposto. Qual é a normalidade? É quando chega um projeto de interesse do Executivo que tem maioria na casa, essa que é a estranheza. O Executivo tem maioria na casa. Chegou o projeto de LDO, que é um projeto de interesse da administração municipal. E é um projeto que normalmente não traz grandes polêmicas. Evidentemente tem divergências. Nós apresentamos diversas emendas, pode ter divergências no encaminhamento das emendas, mas isso se resolve discutindo e votando. O estranho é o fato de nós termos uma desmobilização nesta semana, que é a semana decisiva de encerramento dos trabalhos legislativos, que não podem ser encerrados sem que haja aprovação da LDO, e estranhamente nós não tivemos a presença dos parlamentares para encaminhar. Nós não achamos isso, não encaramos isso com naturalidade, com normalidade. Eu estou aqui há 3 legislaturas e entendo que normalmente nesse processo há uma concentração de esforços. O que está havendo nesse momento é o oposto, é uma desmobilização. Isso é que é muito estranho e precisa ser esclarecido o que é que está acontecendo. Senhores, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Como a gente não tem uma resposta nesse momento, nós vamos aguardar a próxima sessão para essa esperada votação. Está prevista para a próxima terça-feira, não é isso? Exatamente. Terça-feira, pelo menos o presidente que estava na hora encerrando a sessão, convocou todos os parlamentares para na próxima terça-feira estarem aqui. Vamos ver qual vai ser o destino da LDO e de outros projetos, porque tem outros projetos que estão aí pautados para serem discutidos e nós queremos encerrar o período sem traumas, né, e garantindo a votação dessa peça importante para a vida dos aracajuanos, que estabelece diretrizes para o orçamento de 2018, que vai ser o primeiro orçamento aprovado com base nas perspectivas da atual administração. Por isso, minha estranheza de a base governista, que tem certamente interesse em fazer essa aprovação, não está presente. Nós estamos aqui querendo discutir e aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para garantir que o orçamento de 2018 seja aquele mais apropriado para a população de Aracaju. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Priscila, segue com você aí no estúdio. Obrigada, Candice, pelas informações. Olha, se os vereadores não estão aparecendo em um dia tão importante como hoje, imagine, viu? Agora, produção, quando o trabalhador falta, né, o serviço corta o ponto. Os vereadores vão ter o ponto cortado? Não? Não vão ter, não? É coisa...